Olá, meu nome é Gabriel, tenho 30 anos, sou formado em economia, com pós em gestão financeira pela GV, algumas certificações no mercado financeiro, CNPI, Ancor, CEA, e recentemente fui aprovado no Level 1 do CFA e aproximadamente aí 8 anos de experiência no mercado financeiro. E hoje a ideia é trazer um conceito muito relevante, mas que ainda é pouco disseminado, né, como educação, como conceito aí para os investidores, né, para todas as pessoas. Acho que é um conceito muito importante de saber e de ter ali em mente para as nossas decisões diárias, que é a marcação a mercado, né? Então, a ideia ali, marcação a mercado, nada mais é do que a atualização diária do valor dos ativos financeiros, principalmente os ativos de renda fixa e as cotas de fundo de investimento. Então, com base ali no mercado atual. Então, esse é um processo que reflete as condições do mercado, incluindo taxa de juros, incluindo oferta e demanda, e alguns outros fatores econômicos que eu vou elucidar no decorrer da apresentação. Então, essa marcação a mercado ajusta ali o valor dos ativos diariamente, né? Então, considerando aí as condições atuais da economia e do mercado em si, né? Então, por exemplo, nos títulos de renda fixa, o valor é atualizado com base tanto nas taxas de juros atuais quanto na curva de juros futuras, né? Que nada mais é ali do que a expectativa do consenso da maioria dos investidores, né, das pessoas ali, em relação ao futuro, em relação ao quanto essas taxas de juros vão estar daqui a 5, 10 até 30 anos. Né? Então, é realmente esses títulos ali, eles variam de acordo com essas expectativas também. Né? Então, o principal conceito muito relevante, que é o pilar básico da economia, é o conceito de oferta e demanda. Aqui, nada mais é do que a quantidade de vendedores em relação à quantidade de compradores, né? Então, a quantidade de oferta em relação à quantidade de demanda. Então, quanto mais vendedores no mercado, no mesmo nível ali de compradores, com a mesma quantidade de compradores, mais esse preço tende a cair. Quanto mais compradores para o mesmo nível de vendedores, mais esse preço tende a subir. Então, isso tende ali a variar bastante, né? Então, não necessariamente a gente tem um ponto exato de equilíbrio, mas a depender ali do fluxo de compradores e do vendedores, a gente tem essa variação de preços, né? Outra questão que também é influenciada por isso é a liquidez. Então, a capacidade, né, que você tem de transformar esse título em dinheiro vivo, em moeda, né? Então, quanto maior a liquidez desse título, mais rápido você consegue transformar algo em moeda e menor vai ser a diferença entre o preço que você está pedindo, o preço que você está ofertando e o preço que o mercado está demandando, ou seja, o preço que alguém está disposto a pagar no seu título. Então, isso nada mais é do que a necessidade, né, a relevância aí da liquidez. Então, quanto maior a liquidez, menor essa diferença entre o preço que você quer e o preço que alguém está disposto a pagar, o famoso spread. Então, a liquidez também é um conceito muito relevante. Além disso, as perspectivas de taxa de juros também influenciam bastante essa precificação dos títulos, né? Principalmente os títulos pré-fixados, que já tem uma taxa de juros estipulada no momento da compra. Então, se a gente tiver uma expectativa de taxa de juros futura ali, se a gente tem uma expectativa de queda, esse preço tende a subir. Se a gente tem uma expectativa de elevação das taxas de juros futuros, esse preço tende a cair. Então, é sempre inversamente proporcional, né? Então, em relação ali às taxas de juros futuras, quanto às taxas de juros vigentes. Um exemplo básico, se a gente pega aí um título que hoje, o cenário de hoje está pagando 15% ao ano, daqui a um ano, por exemplo, a Selic caia a 6, por exemplo, esse título marcado a mercado vai ter uma valorização muito interessante. Então, é possível e até dependendo aí do cenário de cada pessoa indicado vender no mercado secundário em busca ali de uma outra opção um pouco mais atrativa, ou até se a pessoa
está realmente necessitando de liquidez, nada não seria uma má ideia liquidar vender esse título no mercado secundário, porque realmente a valorização dele a mercado vai estar interessante, né? Então acho que é algo bem relevante de ter em mente que essas perspectivas de taxa de juros futuros também são influenciadas por essa inflação, pela inflação da economia, né? Então, se a gente tem uma perspectiva de elevação da inflação, os preços subindo muito, é muito provável que os bancos centrais sejam obrigados a elevar a taxa de juros. Então, uma coisa está bem interligada ali com a outra. Então, por isso é interessante também estar atento aí aos indicadores de inflação. Quanto maior essa inflação, quanto mais essa inflação está acelerando mensalmente, trimestralmente, maior a probabilidade, a chance dos bancos centrais aumentarem essas taxas de juros, né, para realmente conter essa economia muito acelerada, esses preços muito acelerados, e com isso afetando, por exemplo, o título que você tem em carteira e, consequentemente, aí a marcação a mercado desse título. Então, inflação também é um conceito relevante para ter ali em mente. Né? Além disso, o efeito manada é algo que é um pouquinho mais difícil de ocorrer, mas também ocorre muitas vezes. Né? Um exemplo recente foi o cenário ali da Covid. Então, no momento de pânico, os investidores tendem a entrar em desespero, vender todos os títulos, tentar se livrar, né, de todos os títulos, da maior parte dos ativos, porque preferem ter dinheiro vivo. É muito mais fácil você negociar ou realmente com muita incerteza, você prefere ter dinheiro vivo do que títulos muito longos. Né? Então, o efeito manada também afeta bastante a precificação desses títulos. Além disso, geopolítica, então o cenário político, burocrático e o ambiente econômico, o ambiente oferecido pelo país para as empresas também afeta muito o fluxo, principalmente de investidor estrangeiro, investidores de outros países que estão em busca de outras oportunidades, afetando esse fluxo de compradores. Né? Então, quanto pior é um ambiente regulatório, burocrático de um país, menor é a chance de atrair investimentos externos, menor é a chance de ter fluxos de compradores dentro do país. Então, geopolítica ali, ambiente político é muito importante também. Né? Além disso, expectativas econômicas. A gente tem aqui um nível de incerteza na economia, pode fazer com que os investidores procurem mais títulos de renda fixa. Então, se a gente tem um ambiente muito incerto, de uma economia muito rodando ali a um nível muito baixo, a gente tem muita incerteza, os investidores tendem a fugir, a famosa fuga para a qualidade, né? Então preferem muito mais títulos de renda fixa do próprio governo do que títulos de renda fixa de empresas, né? Ou de bonds ali de empresas privadas. Então preferem emprestar dinheiro para o governo, que é muito mais difícil um governo quebrar, porque o governo pode imprimir dinheiro no pior das situações, do que uma empresa quebrar, que num ambiente ali de muita incerteza econômica é um ambiente mais difícil para as empresas. Muitas empresas acabam pedindo recuperação judicial, deixando de honrar com alguns compromissos. Então, os investidores preferem fugir ali desses títulos um pouco mais arriscados. Aqui um exemplo muito interessante, que é o exemplo ali das duas curvas, que é o preço teórico, ou na curva, e o preço real, que é o preço a mercado. Então, a linha verde aqui é o preço na curva, né? Que é basicamente aqui uma linha reta, desconsiderando ali a possibilidade, ou o investidor nem não tem interesse em vender antes do vencimento, e a curva mercado. Aqui um cenário que foi favorável, né, de 2019 para 2020, foi favorável para um título pré-fixado, que a gente teve um ambiente de queda de taxa de juros. Então, se o investidor tivesse vendido ali no decorrer desse meio tempo, ele teria adquirido uma valorização maior
vendendo a mercado, né? Então teria ali uma valorização bem interessante. Aqui, a título de exemplo, essa precificação de título de renda fixa nada mais é do que trazer esse título a valor presente, uma fórmula muito básica e importante, né, na economia, que é a matemática, na matemática financeira, é, que é ali juros futuro, né, juros sobre juros. Aqui nada mais é do que você trazer esse título que te promete um valor fixo no vencimento, trazer ele a valor presente de acordo com as taxas, né? Então aqui um exemplo, uma taxa de 6% ao ano, um título de 10 anos, se você trouxer a valor presente, esse título hoje vale R$ 532 aproximadamente. E se a gente tiver um cenário onde essa taxa de juros caia para 2%, num ano depois, né, aqui é o 9, de 10 foi para 9, até o vencimento, e aqui a taxa de juros de 6,5 para 2. Então a gente teve aqui nesse exemplo uma valorização de aproximadamente R$ 300. Então, se você vendesse esse título no mercado secundário, durante essa fase de queda de taxa de juros, você teria uma valorização do preço desse título. Então, demonstrando aqui na prática a, a ideia ali de que a taxa de juros é inversamente proporcional ao preço e que existe sim oportunidades de venda no mercado secundário, de você vender os títulos antes do vencimento para ter ali aproveitar esse custo de oportunidade. Às vezes você vendeu o título antes do vencimento, pode te trazer uma liquidez e um dinheiro que você pode investir em outras oportunidades. Então acredito que marcação a mercado é um conceito muito fundamental, né, para a gente ter em mente, e espero ter esclarecido um pouquinho mais sobre esse conceito. Fico à disposição se alguém tiver dúvidas. Novamente, gostaria ali de ressaltar a importância desse conceito e espero ter ajudado a esclarecer um pouquinho mais. Obrigado.